Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Bom Santo Rocha, eu sou técnico de segurança do trabalho e também instrutor na área de treinamentos. Eu parei aqui para gravar esse vídeo para tirar uma dúvida que é frequente. Vamos entender hoje a diferença entre doença do trabalho e doença profissional. Vamos entender melhor, né? A Lei 8213/91 fala do artigo 20 sobre o que é doença do trabalho e doença profissional, tá? Tanto a doença profissional como a doença do trabalho são considerados como acidente de trabalho, pela Lei 8213/91. Artigo 20. Vamos lá ver o que diz o artigo 20. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Doença profissional, assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Doença do trabalho, assim entendida e adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com que ele se relacione diretamente. Vamos entender aqui. Doença profissional. A doença profissional tem ligação direta com a atividade que o trabalhador exerce. Um trabalhador que trabalha com solda, ou seja, se tiver catarata, essa doença será considerada como doença profissional ou ocupacional. Isso porque a doença tem ligação direta com a atividade dele, está relacionada à atividade que ele executa. E a doença do trabalho? Vamos entender melhor. Já a doença do trabalho não tem ligação direta com a atividade que o trabalhador desenvolve. A doença do trabalho vem por conta das circunstâncias alheias à atividade, como por exemplo, poderia vir do ambiente onde o trabalhador desenvolve suas atividades. Então está relacionado ao ambiente, está relacionado ao ambiente onde ele está trabalhando. O mesmo soldador do exemplo acima, se trabalhar soldando dentro de uma área industrial, né, próximo ao equipamento que emite um nível de ruído acima dos limites permitidos, né, um equipamento ruidoso. Se o ruído lhe causar surdez ocupacional, essa surdez seria uma doença do trabalho. A doença tem relação com o trabalho, do ambiente de trabalho em si, mas não tem relação direta com a atividade. Então está relacionada com o ambiente. Tá? Essa é a diferença entre doença do trabalho e doença profissional. Dessa forma, ficou bem claro, ok? Ambas as duas são consideradas acidente de trabalho de acordo com o nexo causal. Tem que ser feito o laudo pelo médico do trabalho. Constatou o nexo causal, será considerado acidente de trabalho. Grande abraço. Acompanhe nosso trabalho pelo Facebook, Facebook/Santo Rocha. Nosso canal no YouTube, YouTube/Santo Rocha. Entre lá, curta, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Abraço, bom final de semana para todos.